pronto? Vamos começar aqui mais um curso, né? O curso Qualidade de Vida, né? E entre as várias profissões que foram escolhidas para falar de qualidade de vida, eu fiquei com a profissão de ecólogo. Então vamos passar um pouquinho sobre essa profissão e vamos falar também de trilhas ecológicas, né? Que é um assunto muito importante, né? Nesse momento de isolamento social, né? Então vamos lá, né? A gente começa lembrando de uma música muito massa de Elis Regina, né? E aí eu coloquei o refrão para vocês, né? Que ela fala que eu quero uma casa no campo, né? Do tamanho ideal, pau a pique e sapê, né? Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais, né? Quando a gente fala um pouco dessa questão da casa no campo, né? E essa fuga do meio urbano é exatamente a tranquilidade, né? Quem mora nas cidades, né? Sabe que tranquilidade e cidade às vezes não bate muito bem, né? Então vamos falar um pouco como esse contato com a natureza é importante, certo? E como a gente está distante deles, viu, gente? Né? Primeiro assim, quando a gente vai falar do futuro, né? Como se imagina o futuro da humanidade, né? As pessoas imaginavam um futuro tenebroso, viu, gente? Muito tenso, né? A maioria dos livros e filmes, quando imaginam o futuro da gente, né? Eles imaginavam um negócio tenso, né? Eu vou citar 3 filmes, né? Que imaginavam o futuro de uma maneira diferente, né? Aí nós temos aí Akira, né? E eles imaginavam Tóquio do futuro assim, né? Isso eles estão falando 2019, viu? Infelizmente, né? Ou felizmente, Tóquio não ficou assim, né? Nós temos Los Angeles também, 2019, né? Do filme Blade Runner, né? Então imaginava aquela cidade sombria, escura, altamente tecnológica, né? E a última cidade é Tóquio, né? De Ghost in the Shell, né? Que também imaginava, né? Aí já um pouquinho mais adiante, 2029, que eles mostram exatamente essa questão tecnológica, né? Vocês observarem nas imagens, nada de natureza aí, né? Então, quando esses autores imaginavam o futuro, eles imaginavam essas coisas: muita violência, poluição, desigualdade social, megacorporações e nada de verde, né? Então, esse contato com a natureza, nessas distopias que a gente está vendo aí, não existia, né? Tranquilo? Então, como falei, 3 pontos importantes que esses futuros têm de igual: a violência, a poluição, desigualdade social, né? Tranquilo? E falta de qualidade de vida, gente. Quando a gente fala de qualidade de vida, né, a gente vê que não é só a questão de coisas que a gente tem de bom para a gente, né? Ah, eu quero ter uma qualidade de vida porque eu como bem e tudo, mas o mundo à sua volta também está relacionado com a questão da qualidade de vida, né? Você ter uma boa moradia, você ter saneamento básico, água de qualidade, atendimento médico, isso também faz parte da qualidade de vida, né? Que nesses filmes também não se tem, né? Então, quando a gente pensa desse futuro, né, dessas distopias, esses pontos são muito fortes, né? Ainda bem que a maioria deles não se realizou, né? Certo? Então, na nossa aula 1, né, ecologia, né, qualidade de vida e lazer em trilhas ecológicas, né, a profissão do ecólogo, né, a gente vai falar um pouco disso, né? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente tem que lembrar que, como eu já disse anteriormente, são os fatores ligados não só às escolhas que você faz, né? Eu melhoro a minha qualidade de vida com boa alimentação, prática de exercício, relacionamentos sadios, né? Motivação, né? Você está sempre se reciclando essas coisas, tranquilo? Mas também envolve uma aparelhagem que está relacionada ao Estado, né? Como saúde, segurança, né? Saneamento básico. Então são fatores que estão envolvidos com a qualidade de vida, né? O ecólogo, com a profissão que escolhi, ele está relacionado também com a qualidade de vida, né? Só que a preocupação dele é relacionada nesse contato que a gente vai ter com a natureza, né? Que, vocês sabem, está meio difícil, né? Então vamos lá. A ementa, né? Da minha disciplina, né? Novamente lembrando, meu nome é Luiz Otávio, né? Sou biólogo, né? E vou falar com vocês sobre essa questão do ecólogo, né? Então vamos lá. Ela visa compreender a importância da profissão de ecólogo, né? Como surgiu essa profissão, origem, mercado de trabalho e áreas de atuação, né? Analisar como a relação com o meio pode influenciar na qualidade de vida das pessoas, vou falar disso, e da comunidade, né? Compreender os conceitos ligados à qualidade de vida, equilíbrio ecológico, lazer ecológico e economia verde, né? Alguns desses tópicos vão estar relacionados às nossas próximas aulas, né? Então, vou lá. Na aula 1, a gente vai falar da profissão de ecólogo, né? Um pouquinho dela, a origem da profissão, a importância da profissão e áreas de atuação, né? E o mercado de trabalho também, falar um pouquinho, né? Eu coloquei o tópico na aula 1 também, a gente vai falar de trilhas ecológicas, né? A importância do equilíbrio ecológico na qualidade de vida,
né, na aula 2, ó, definição da qualidade de vida, importância em relação com a saúde, muito importante, né? Conceituar equilíbrio ecológico, exemplo, né, importância da preservação para a saúde, né? Ponto importante. E na nossa última aula, gente, bem curtinho, 3 aulinhas aí que a gente vai ter, vamos falar de lazer ecológico e economia verde. Isso é um mercado que está crescendo muito, viu? Esse mercado verde, né? Alimentos orgânicos, né? Trilhas ecológicas, né? Passeios ecológicos, isso é importante, né? Conceito de lazer ecológico, tipos e exemplos de lazer ecológico, conceito de economia verde, né? Importância e exemplo desse tipo de economia, e selo verde, né? Conceito, importância e exemplo de empresa, né? Aqui no Brasil a gente ainda está um consumidor meio relapso, mas na Europa, né, muitos países da Europa, essa questão de selo verde é muito importante, né? Lá eles observam as companhias que elas têm respeito com a natureza, as que não têm, né? E eles boicotam mesmo, viu, gente? Teve uma campanha lá contra uma empresa de sardinha, né? Que descobriram que ela estava matando outros animais, né? Com as redes de arrasto, e eles pararam de comprar o produto mesmo, né? Aqui a gente não tem muito essa preocupação, né? Mas depois desse curso, ó, todo mundo mudando aí, ó, preservando o verde, tranquilo? Vamos lá. Ecólogo, né? Profissões, né? O ecólogo é a pessoa que vai estudar a inter-relação entre os organismos e seus ambientes, né? Quando a gente fala organismos, envolve todo mundo, né? Envolve a gente como ser humano, os animais e os vegetais, né? E como a gente vai interagir com esses ambientes, tranquilo? E esse ambiente, como falei, é o mais variado, né? Pode ser o ambiente urbano, o ambiente rural, né? Devido a esse fato de a gente estar invadindo muitas áreas verdes, animais que eram mais distantes da gente estão muito próximos, né? Por exemplo, não sei se vocês viram, mas havia muita reportagem nesse período de pandemia, de isolamento, que as ruas estavam mais vazias de animais de alguns países da Europa que estavam passeando ali, cervos, né? Raposas, que aqui na cidade a gente vê muito pouco, né? Mas na hora que a gente invade esses ambientes, os animais estão mais próximos da gente, tranquilo? Entender o impacto que a gente vai causar na vida desses animais e que impacto eles causam na nossa, né? E que impacto nossas ações vão causar no ambiente, né? O ecólogo tem essa preocupação de entender, né? Na hora que eu construo alguma coisa numa praia, isso causa algum impacto? Que espécies vão ser atingidas com essa escolha, tranquilo? E como é um ecólogo, a área dele, né, é a ecologia, né? Como eu falei, ela vai estudar a distribuição e a abundância de organismos e as interações dessa distribuição. Ele também vai tentar entender essa relação entre organismos com outros organismos e organismo com o meio ambiente, né? Tranquilo? Então ele vai estudar várias disciplinas, não só disciplinas ligadas à biologia, né, como ecologia, né, basicamente, mas também vai estudar outras coisas ligadas matemática, a parte de cálculo, né? A parte de química. Então, outras disciplinas vão estar ali para formar esse conceito, né? Para estarem atuando na formação do ecólogo. Tranquilo? Então, lá, atividades, né? Manter-se atualizado com as novas políticas e legislação ambiental, né? A nossa legislação ambiental é muito bem elogiada, né? O papel, né? Mas a prática dela é muito complicada. Alguns fatores devido ao investimento, né? O governo, querendo ou não, ele investe muito pouco, isso é uma coisa antiga, como a questão de interesses econômicos. Então, os interesses econômicos, eles mexem muito nessa questão ambiental, na tentativa de ganhar dinheiro em cima disso, né? Tranquilo? Contribuir com ideias sobre mudanças na política e na legislação com base em descobertas ecológicas. Então, eu posso preservar uma área se eu descobrir que lá existem espécies que eu não acho em outro lugar. O exemplo é o Parque das Dunas. Ali você tem espécies únicas que não vai ter em outro local do mundo. Então, preservar o Parque das Dunas é uma questão de preservar espécies que são únicas no mundo todo, só tem ali naquele espaço. Tranquilo? E com isso eu faço a descoberta de uma espécie que não existia antes, eu consigo fazer com que essa espécie, né, essa área que ela vive, seja preservada. Tranquilo? Escrever relatórios e emitir recomendações. Então, o ecólogo pode, na hora que ele descobre uma área, ele fazer um parecer, um relatório, informando o que tem de riqueza biológica ali naquela área, né? E por que ela deve ser preservada. Tranquilo? E realizar avaliação de impactos ambientais. Na hora que você tem um impacto ambiental ali na área, né? E faz uma avaliação. Na teoria, viu? É feita essa avaliação antes da mudança no ambiente. Então, na hora que eu construo um resort numa área, numa praia, eu tenho que fazer antes um estudo do impacto ambiental, o que vai causar ali de impacto, né? Às vezes acontece que às vezes as pessoas pensam no impacto após.
Eu também posso analisar esse impacto após um grande acidente, né? Aquele lá daquela cidade lá em Minas, é feita uma análise de impacto ambiental após o acidente, né? Para ver o que aquilo vai causar naquela comunidade, tranquilo? Realizar pesquisa para identificar, registrar e monitorar espécies e seus habitats, né? Usar esses conhecimentos para resolver problemas ambientais, como eu falei, no momento que eu tenho um desastre ambiental numa região, o ecólogo vai atuar tentando fazer de que forma eu posso corrigir aquele dano ambiental. Então é um papel do ecólogo, né? Avaliar ou certificar um habitat, né? E ensinar escolas ou em centro de pesquisa e ensino. Lembrando que o ecólogo ele não vai trabalhar biologia, matemática. Ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar educação ambiental. Entendeu? Ele vai tratar propostas ali na escola que possam realizar exatamente ações de educação ambiental. Tranquilo? Opa, ali, né? E onde ele pode atuar, né? Ele pode atuar em órgãos públicos como o ICMBio, né, ou IBAMA, né? Exatamente nessa coisa de levantar parecer, fazer fiscalização, entendeu? Então ali, na hora que vai fazer uma obra em alguma região, é esse ecólogo que vai lá ver exatamente como está sendo essa obra. Ela está respeitando as espécies do local, está causando algum impacto ambiental. E a prestação de serviços para a empresa, nessa mesma ideia também, de fazer relatórios informando os impactos ambientais daquela região. Tranquilo? Ele pode também ter sua própria empresa, né? Exatamente, né? Como eu falei, quase todas as obras, né? Elas precisam de documentos que possam liberar essa obra, né? Então eu tenho sempre, toda vez que eu fazer uma construção em alguns locais, eu preciso da análise do impacto ambiental, né? Para saber ali se ali não tem espécies animais e vegetais que são únicas, que elas não podem ser retiradas desse ambiente, tranquilo? E a direção de parques e áreas verdes de recreação, né? Então, teoricamente, a maioria desses locais, né, que eu tenho uma parte de uma área de preservação ambiental, um parque, eu vou ter ali no comando dele um ecólogo, tranquilo? O biólogo também pode fazer também esse papel, né? Em alguns locais você vai ter um biólogo também, mas é mais comum um ecólogo, certo? Na área de formação, né, nós vamos ter a área geológica, né, entender o solo, né, a área de exata, a parte de cálculo que eu falei, né, a área de humanas e a área de ciência biológica, né. Em geral, né, a média de um ecólogo é uma formação de 4 anos. Em 4 anos eu saio formado em ecologia, né, sou um ecólogo, tranquilo? Aqui é o UFRN, aqui, né, na capital, ela tem o curso de ecologia, né. Então em 4 anos você sai de lá um ecólogo, né. E o mercado é muito bom, gente, vocês viram pelas áreas de atuação, né. E, e por que essa importância? Né? Porque a gente falar de ecologia, né? Porque a importância de ecologia, meu Deus. A gente vai ver pela questão da realidade mundial, né? Já se discute que várias alterações climáticas que a gente está tendo estão relacionadas com impactos ambientais, né? A destruição de área verde, a emissão de gás carbônico, superpopulação, né? Então, isso são preocupações que hoje, né? Isso, na verdade, a gente deveria ter tido essa preocupação ontem, bem antes, né? Ontem já era para a gente estar pensando nisso, né? Mas como por questões econômicas, né? A gente não pode falar de qualidade de vida e preservação ambiental sem passar pela questão econômica, né? E se tem, gente, infelizmente tem, né? Então vou lá, né? Então o crescimento urbano é um fator, né? Por exemplo, se você for analisar as áreas de preservação, né? Áreas verdes em Natal, por exemplo, há 5 anos, hoje já tem um impacto, né? Eu que moro aqui na Zona Norte, eu andava em várias regiões aqui, só era mato. Hoje em dia não, já está tudo construído, né? E estão avançando mais, né? Tranquilo? Então isso causa um impacto, né? Principalmente a questão do aquecimento da temperatura, né? Rigidez nas leis ambientais, né? Isso era o teórico para ser feito, as leis serem mais rígidas, mas a gente está vendo que está tendo o contrário, as leis estão ficando mais moles, mais frouxas, né? Permitindo que algumas coisas aconteçam. Ou eu não tenho mecanismos e estrutura para que os órgãos que fiscalizem possam atuar, certo? A escassez de água no planeta, gente, a quantidade de água que a gente tem disponível para usar é muito baixa, muito pouca, né? E preocupação com a sustentabilidade, né? Eu estou criando um mecanismo, eu estou criando medidas, ações sustentáveis para que eu possa usar os materiais e recursos naturais e eles possam estar continuando, né? Então, devido a esses pontos aí, a ecologia se torna uma profissão importante, né? A disciplina importante, e o ecólogo vai ser um dos profissionais de ponta nessas discussões ambientais. Tranquilo?
né? E duas profissões ligadas, né, o ecólogo no futuro é o engenheiro ambiental, né, e o gestor de ecorrelações, né? Dizem que isso aí vai ser o ponte, duas profissões lá do futuro que vão tratar exatamente dessa relação do homem com o meio ambiente. Tranquilo? E trilhas ecológicas, né? Vamos falar de trilhas ecológicas, né? Já que é o papel do ecólogo, né? O conceito, né, oficial de trilha, né, nos documentos oficiais, diz que é o caminhamento dentro de área de preservação permanente que permitirá a interação com esse ecossistema, além de estimular o público a refletir sobre a importância da conservação ambiental, né? Então, a trilha ecológica, né, ela tem um papel de aproximar a gente da natureza, né? Como eu falei, a gente tem um distanciamento muito grande da natureza. E na hora que eu tenho esse contato com a natureza, eu começo a refletir do papel desse ambiente no mundo e para mim, né? Então isso, a ideia dessa trilha ecológica é sensibilizar as pessoas em relação ao quê? A manter esse ambiente preservado. Que práticas ecológicas, educacionais, de educação ambiental, eu posso estar trazendo para a minha vida pessoal a partir do momento que eu visito a trilha, né? Certo? Então, é interessante desse tipo de atividade exatamente isso, a aproximação da natureza e refletir sobre a questão da conservação ambiental. Tranquilo? Então, se eu conservo aquele ambiente, porque ele é algo que vai ser importante para mim, né? Qual a vantagem da trilha ecológica, né? Porque ela faz bem, né? Ajuda na saúde física, gente, porque você está, primeiro, respirando um ar de melhor qualidade, né? Você está em um ambiente que a gente fala muito da poluição atmosférica, tudo, mas um tipo de poluição que a gente passa muito é a visual, né? Então, esse excesso de informações na cidade, né? Você pode falar até a questão do uso constante do celular, aquela luminosidade, faz mal a longo prazo, né? Então, o que acontece? Ali você tem um ambiente mais equilibrado, né? Mais harmônico, né? Melhora a saúde mental, porque você sai desse ambiente estressante, né? Opressor da cidade. Reduz o estresse, né? E olha que a gente está vivendo uma era de estresse, né? E a hipertensão. Ajuda no nosso processo de cura, né? Porque ali você está tendo contato com outro tipo de ambiente, um ambiente mais tranquilo, né? Turbina a memória, que você sai desse ambiente estressante, né, gente? Lembrando, o estresse é uma doença que mais mata atualmente. A gente não mata, não é o estresse diretamente ele, né? Mas as consequências ligadas ao estresse, né? Então você tem várias coisas que acontecem ali em relação ao estresse que mata, né? Dá um gás na concentração, porque você reduz esse nível de estresse, né? E beneficia a saúde física e mental das crianças, né? Que elas estão tendo contato com a natureza, né? Um ambiente mais tranquilo, né? Como exemplo, né? E, porém, né, mesmo que a trilha ecológica ela seja positiva, ela tem alguns impactos, né? Vai falar de alguns. A presença de pessoas nesse local, né, de área verde, ela muda o ciclo dos animais, né? Então os animais tendem a não ficar perto das trilhas. Então, às vezes é difícil numa trilha dessa ver certos animais, né? Porque eles se assustam com a gente e acabam não indo, né? A alteração do local, né? Eu tenho que fazer adaptações nesse local, então eu acabo fazendo uma intervenção, causando um impacto, né? Um impacto ambiental ali nessa trilha. Então, eu tenho que colocar placas, eu tenho que colocar um caminho, né? Eu tenho que ter uma lanchonete, tem que ter um banheiro. Então, isso tudo causa um impacto também, uma alteração desse ambiente, né? Infelizmente, mas acontece o lixo, né? Nem todo mundo que está numa trilha, ele tem a percepção que ali é um ambiente que você não pode jogar lixo, e às vezes a pessoa joga, né? Ele também pode trazer mudanças de hábito na comunidade, né? Alguns estudos que mostram que comunidades que começaram a fazer o lazer ecológico, elas tiveram mudança nos seus hábitos. Eram comunidades mais simples, mas que adquiriram, por exemplo, às vezes não tinha um celular e às vezes passa. Então, isso causa mudanças, né? Algumas até tradições dessas comunidades, né? O dinheiro verde, que é uma coisa positiva, né? Que as pessoas começam a ver aquele ambiente, aquela trilha, né? Aquele local como uma forma de renda. Então, ele consegue também, as pessoas começam a preservar porque começam a ganhar dinheiro com aquilo, né? Se forem em locais que há esse tipo de turismo verde, nesse turismo ecológico, você vê que a própria comunidade ela faz o papel de preservação, né? Porque sabe que ali é o local de renda dela, né? Então, se destruir aquele ambiente, ela perde dinheiro, né? E a preservação do local, né? Mesmo com essa questão do impacto que causa ali, ainda é um ambiente que é preservado, né? Que é mantido, né? E isso é importante para as pessoas, tranquilo? Vou lá. Como exemplo, né, de trilha ecológica, nós temos aqui o Parque das Dunas, gente. Então, tá aqui o Parque das Dunas aqui em Natal, né, na nossa capital. Ele conta com 3 trilhas, né? Nós temos uma trilha, a trilha da Peroba, né, com 2,4 quilômetros, né, 1 hora e meia. A trilha
Baía Doce, né? 4,4 quilômetros, né? 2 horas e meia de caminhada. E a trilha Perobinha, né? Que é a mais comum lá que o pessoal faz, né? Que é 800 metros, dura 40 minutos, né? Para agendar, eu coloquei o e-mail e o telefone aí para vocês, né? De segunda a sexta, grupo de 10 pessoas, né? Então é legal dar uma ligada antes, né? Às vezes vocês podem conseguir fazer na hora. Às vezes, né? Depende da demanda do parque. Já aconteceu de eu ir lá, fazer lá e conseguir fazer a trilha porque tinha poucas pessoas, né? Mas é interessante que você faça a marcação antes, né? Por isso que eu botei o e-mail e botei aí o telefone, né? Então dê uma ligada aí, né? Certo? Aí é uma foto aí da trilha para vocês verem, né? A caminhada é legal, gente. Então vão de sapato confortável, leve sua garrafinha d'água, né? Roupa confortável também, certo? Tênis, não pode chinelo. E vale muito a pena, viu? É assim, é outro ambiente. Você tem uma vista no final ali do litoral, né? Da praia, né? Da via costeira, fantástico, né? Vale a pena, viu? Coloque no caderninho. Vou em Natal, Parque das Dunas, certo? Dá para fazer um piquenique lá também, muito bom, né? E vamos lá, dica de filme, né, gente? Como a gente está falando de qualidade de vida, né? A paz mundial também é um fator que influencia na qualidade de vida das pessoas. Então, eu estou colocando para vocês aí na nossa primeira aula um filme. Quem tiver interesse de ver, bem interessante, é um filme lá dos anos 80, que ele vai falar do que acontece numa guerra nuclear, né? A gente vivia nos anos 80, ali no auge da Guerra Fria, né? A União da República Socialista Soviética de um lado e Estados Unidos do outro. E os outros países ali no meio, né, desse embate, né? Ou se era comunista ou era capitalista, né? Então o que acontecia? A todo momento a gente tinha lá o risco de uma guerra nuclear. E uma forma de eles tratarem do assunto e mobilizar as pessoas para buscar essa paz foi esse filme que eu estou colocando para vocês verem. Muito bom, muito legal, né? E ele mostra o que acontece numa cidade americana quando tem um ataque nuclear, né? E olha que o filme foi muito leve, viu? Hoje os estudos mostram que a coisa seria muito pior. Os danos ambientais, os danos econômicos, os danos sociais, gente, seriam enormes, né? Enormes. Então tá aí o dia seguinte para vocês verem lá, né? Como nossa dica, né? E nossa mensagem final, gente. Sua qualidade de vida depende de você. Aprenda a viver saudável, com disposição no seu dia a dia. Acredite que sua melhor fase está começando agora, né? Então, a construção de uma qualidade de vida de amanhã, ela se resume às suas atitudes de hoje, né? Então, vamos lá, motivação, saúde, máscarazinha, né? Evite aglomerações e estou aguardando vocês na segunda aula aqui no nosso canal, que é Conexão Luota, né? Nosso canal nerd e de assuntos interessantes de vocês, certo? Então, até a nossa aula 2, próxima semana. Te aguardo. Beijos no coração e até mais!